Bom dia, crianças! E aí, como passaram a semana? Tudo bem com vocês, com as famílias? Hoje já é sexta-feira, uma aula só, né? Nós tivemos aí 2 dias na semana que teve 2 aulas diferentes. Hoje é só geografia, tá bem de boa, bem sossegado. Então, pegue aí a sua apostila, que eu vou colocar a minha aqui. Nós estamos lá na página 262, 262, e nós vamos falar sobre as características da população brasileira. Nós vamos falar um pouquinho da população aqui do Brasil. Então, nós vamos primeiro analisar esse gráfico aqui, ó, e ver essa dinâmica do crescimento da população. Então, aqui, eu quero que vocês grifem essa primeira linha aqui, que fala dos habitantes, né? 209 milhões de habitantes. É um dos países mais populosos do mundo, é o quinto país mais populoso do mundo. E aqui eu quero que vocês grifem essa frase aqui, ó. O crescimento da população brasileira acelerou-se a partir do final do século XIX. Então, esse número romano aqui é o 19, tá bom? Quem quiser colocar o númerozinho 19 aqui embaixo, né, por conta de não saber dos números romanos, pode colocar, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui são milhões, certo? A população. Então, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões. E aqui são os anos, ó, tem desde 1872 até aqui, ó, 2010. Então, notem que a população, ela vai crescendo assim, como a gente diz, muito rápido, não tem nenhum momento que ela cai, vocês conseguem perceber? Né? Muito pelo contrário, ela vai crescendo assim, de maneira acelerada, principalmente se a gente pegar aqui o século XX. Já no século XX, o século XX abrange aqui, ó, de 1920, certo? Até 2000 é século XX. O 2010 já faz parte do século XXI, tá bom? Então, principalmente entre o século XX, você tem um crescimento, né, bastante significativo, certo? E por que que isso aconteceu? Né? O que que aconteceu que fez com que a população crescesse tão rápido e tanto assim? Antes de eu colocar para vocês os porquês, o ano de 1872, o Brasil ainda era um império, então o Brasil era governado por imperador, no caso, o imperador Dom Pedro II. Eu acho que eu até cheguei a falar isso no vídeo anterior para vocês. E atualmente nós somos uma república, né, desde 1889, uma república aí governada por presidente, certo? Nós tivemos 2 imperadores, que foi Dom Pedro I e seu filho, o Dom Pedro II. Agora sim, nós vamos falar o que contribuiu para o crescimento da população. Então, essas 3 bolinhas aqui não tem como, vai ter que grifar tudo, porque realmente é o porquê desse crescimento contínuo da população brasileira. Então, a primeira bolinha. A partir de 1870, um grande fluxo de imigrantes começou a entrar no Brasil. Então, a imigração, a partir aqui de 1870, que é século XIX, fez a população aumentar. Então, veio outros povos de outros países, de outros lugares, que vieram aqui no Brasil em busca de trabalho, de uma condição de vida melhor, e fez com que a população aumentasse, porque essas pessoas ficaram aqui. A partir da década de 1950, aqui já é século XX, tá? Houve uma significativa melhora na área da saúde, com os avanços da medicina e a descoberta de novos medicamentos, vacinas e tratamentos, o que contribuiu para diminuir a mortalidade, que é morte, da população e fazer crescer gradativamente a expectativa de vida. Então, essa segunda bolinha, esse segundo item, fala o quê? Da melhora da condição de vida das pessoas na questão, né, da saúde. Quando a gente fala em crescer a expectativa de vida, é viver mais, né? E as pessoas, elas começam a viver mais e viver melhor por conta do avanço da medicina, né, dos tratamentos, das vacinas, que faz com que diminua as mortes, certo? Principalmente por esses fatores, fazendo, logicamente, as pessoas viverem mais, né? Tem mais expectativa de vida.
A última bolinha, os avanços da saúde foram acompanhados por ampliação do acesso a serviços essenciais como saneamento básico. O saneamento básico, pessoal, é tratamento de água e esgoto. Isso também faz parte do crescimento da população, porque quando você não tem o tratamento de água e esgoto, você vai ter contato com água contaminada, com esgoto contaminado, o que pode trazer doenças que podem levar à morte. Então, essa questão do saneamento básico, tratamento de água e esgoto, né, moradias mais dignas, faz com que as pessoas vivam melhor e vivam mais. Então, aqui você tem os 3 itens. Então, você tem a imigração, né, os imigrantes, as pessoas que vieram de fora viver aqui no Brasil, a melhora no sistema de saúde, com a medicina, os tratamentos, os remédios, as vacinas, que fez com que as pessoas vivessem melhor, vivessem mais, diminuísse as mortes, aumentando a expectativa de vida. E terceiro lugar, o saneamento básico, certo? O próprio nome já diz, né, gente? Saneamento básico, é o básico para se viver. Então, aqui, ó, apesar da população brasileira ainda estar em crescimento, o ritmo é menor ao comparado do século XX, certo? Principalmente aqui, 1950. Então, se você comparar o crescimento da população aqui, 1950, vamos pegar aqui, ó, daqui, olha como cresceu, gente. Vamos ver, ó, 1950 tinha lá 50 milhões de habitantes, ó. De 50 milhões de habitantes pulou lá para 200. Então, cresceu aí 150 milhões de habitantes. Atualmente, a gente tem um crescimento, mas não tão significativo quanto nesse período aqui. Então, continuando. A população brasileira, ela é composta, né, os seus grupos são compostos por quê? Homens e mulheres de diferentes faixas etárias, ou seja, diferentes idades. Aí aqui a gente tem um gráfico, olha que interessante, é de 2010 essa informação, tá? A gente tem 24% da nossa população de 0 a 14 anos. 68% é de 15 a 64 anos e 7% é de 65 anos ou mais. Então, eu, né, a professora faz parte desse grupo aqui, ó, desses 68%, porque eu tenho 32, né, vou fazer 32 anos agora em abril. Então, eu faço parte desse grupo aqui. Vocês que têm aí até 14 anos, vocês fazem parte desse grupo aqui dos 24%. Então, dos 100% da população brasileira, se você somar 68 mais 7 mais 24, dá 100%. Desses 100%, 68 é a maioria, que é de 15 a 64 anos, seguido de 24% de 0 a 14 anos, e por último, 7%, 65 anos ou mais. Então, nós temos menos idosos. Muito bem, vamos conhecer a necessidade de cada população, né, de acordo com a sua faixa etária. No caso dos 0 aos 14 anos, são os cuidados da infância, né? Você tem aqui a importância da oferta de creches, escolas, serviços de saúde, são fundamentais para essa faixa etária. No caso, a minha aqui, que é dos 15 aos 64, que são os jovens e os adultos, eles já precisam ter aí a necessidade de uma formação educacional. Então, existe a necessidade de ter uma formação educacional, uma profissão, para que você consiga, né, trabalhar e garantir seu sustento. Nós adultos, nós precisamos ter os nossos empregos para a gente conseguir sustentar, certo? E os 65 anos ou mais, que são os idosos, no caso deles, já entra a necessidade de uma aposentadoria, assistência médica e hospitalar de qualidade, para eles viverem esses últimos dias não, né? Esses últimos anos, melhor, né? De 65 anos ou mais, ter uma boa qualidade de vida. Afinal, essas pessoas já trabalharam bastante, já batalharam bastante, então merecem descansar e ter aí uma velhice digna, certo? Muito bem. Agora, no caso aqui das atividades. Quais fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira? Então, são essas bolinhas aqui que nós grifamos. É claro que você não vai escrever tudo isso, não cabe. Então, você vai citar o que cada um significa. Ah, o primeiro fala sobre imigração, o segundo, a questão da melhora da saúde, o acesso à saúde, o terceiro fala do saneamento básico.
Então, você dá uma resumida aí nesses itens para você responder essa primeira questão. Próxima questão, vocês vão completar essa informação aqui. A população do é formada por E, D diferentes, foi o que a gente falou nessa página aqui, ó. Aqui, certo? E aí você vai ver a sequência que ficou as palavras, né? Qual palavra você colocou por primeiro, por segundo, por terceiro e por quarto. Vai ver qual a sequência que ficou e vai fazer um xizinho nesses quadradinhos aqui. Qual desses, né? Porque só um é o correto. Aqui é uma questão pessoal, você vai voltar lá no gráfico e vai falar: você pertence a qual faixa etária da população? Eu, como falei, pertenço a essa faixa etária aqui, dos 15 aos 64. E vocês? Então, aí vocês vão colocar aqui. Quais as atividades e cuidados fundamentais para as pessoas do seu grupo? Então, no caso, você vai ver qual que você pertence e vai escrever quais as necessidades. No meu caso, eu escreveria esse aqui, né? Necessita de formação educacional, profissional, de empregos para trabalhar e garantir seu sustento. Aí vocês vão ver a de vocês. Aqui você vai observar os 3 quadradinhos, vai colocar A, onde você está vendo crianças e jovens, B, adultos e C, idosos. Essa aqui você vai fazer numa folhinha separada, tá? Aí de algum caderno que você tenha do ano passado. E vai responder essas questões. Vocês podem só colocar a resposta, sabe? Coloca a letra A e faz a resposta, a letra B e faz a resposta. Você vai escolher 5 pessoas da sua família. Dessas 5 pessoas que você escolheu, eu quero saber quantos são mulheres, quantos são homens, quantos estão na idade de 0 a 14, quantos estão na idade de 15 a 64 e quantos estão na idade de 65 anos. Suponhamos que você escolheu 5 pessoas e, por exemplo, não escolhi ninguém que tem mais 65 anos. Aí você coloca a letra F, coloca nenhum, tá bom? Então, você escolhe, não precisa levar em consideração, preciso escolher de todas as faixas etárias. Não, escolhe quem você quiser, né? Membros da sua família. 5 pessoas. E aí você vai respondendo as questões com base nas 5 pessoas que você escolheu. Terminando de responder, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha e colar aqui em cima. Vai passar um pouquinho de cola só aqui em cima, igual de língua portuguesa que eu ensinei vocês. Passa só um pouquinho de cola, cola só a beiradinha da folha e dobra, porque, né, não pode colar na folha inteira, porque aqui tem outra atividade. Bom, geografia é isso, pessoal, porque essa próxima página aqui, eu coloquei lá que é só leitura, que é só para vocês lerem. Porém, eu vou ter que explicar ela na próxima aula para a gente fazer as atividades. Então, vocês podem fazer a leitura, já deixar feita a leitura dessa página, e aí na próxima aula eu explico para vocês, porque senão eu vou ter que explicar 2 vezes, tá bom? Então, façam com calma, qualquer dúvida eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá? Quem fez todas as atividades, acompanhou todas as aulas durante a semana, tá livre aí no final de semana. Quem deixou alguma tarefa atrasada, o final de semana é a hora de pôr em ordem, porque semana que vem tem mais. Lembrando que as dúvidas no grupo de WhatsApp com relação às atividades serão esclarecidas de segunda a sexta. Aos finais de semana, a professora não trabalha, a professora merece descansar também, né? Aí, de final de semana, não. Nós não temos esclarecimentos de dúvidas. O final de semana é só se eu precisar passar algum recado para vocês, né? Para os pais, para os responsáveis, né? Algum recado de como vai ser a entrega de material na segunda e assim por diante. Mas os esclarecimentos de dúvidas de segunda a sexta, certo? Vai fazer no final de semana? Qualquer dúvida que vocês tenham, tem todos os vídeos aí da semana inteira lá no canal do YouTube, certo? Então, um beijo muito carinhoso para todos vocês e até semana que vem. Se cuidem, tá?